Boa noite, pessoal. Só avisando que o módulo intermediário acho que já está disponível no Homero, dei uma verificada. Acredito que esteja, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu acho que Não, sim também, que a acho Laís que já ainda estava não. testando. Ainda Não? não? Eu acho que não, acho que é só a partir de amanhã, né? Ah, Então, beleza. mas sim, né? Nos próximos dias, se não hoje ou amanhã, até segunda vai estar disponibilizado no Homero. Então, quem estiver assistindo a aula gravada, já deu uma verificada que provavelmente já vai estar disponibilizado. E os que estão na aula, tentem verificar amanhã, que acredito que já vai estar tudo ok. Prontinho. Beleza, gente. Tá dando para visualizar aí até o código da ideia. Tá aparecendo, viu, Gustavo? Perfeito. Então, boa noite, gente. Hoje vamos estar dando prosseguimento aqui no material de Generics. Eu acho que hoje vai dar para entender melhor quais são os contextos que aparecem, certo? Lembrando aqui aquela definição que a gente fez, pensem, sempre que vocês pensarem nos generics, seja no Java, seja em outra linguagem, como uma forma de definir o tipo posteriormente, certo? Em outro momento, mas a gente tem que, quando for utilizar, seja a classe, seja a interface, o método, a gente tem que dizer o tipo, certo? Então, sempre vai ter ainda a tipagem, só que ela não vai acontecer no momento que a gente tiver ali descrevendo a classe, descrevendo a interface, o método. Então, a gente consegue utilizar com objetos, ou seja, no contexto de classes, aqui no contexto de interfaces, que eu diria que é o caso que a gente mais utiliza, e nos métodos, né? Então, a gente tem funções que possuem parâmetros genéricos, certo? Dito tudo isso, vamos começar aqui com aquele exemplo que tinha até no slide, que a gente precisa criar uma classe genérica do tipo caixa que armazena o item do tipo T, certo? Então, essa classe deve possuir um método guardar, que é basicamente um set aqui, né? E um método abrir, que retorna o item armazenado. E aqui pedindo para a gente testar essa classe com string, inteiro e double, certo? Então aqui, gente, é um exemplo bem comum. Normalmente, quando você está aprendendo generics, a gente costuma utilizar esse exemplo, seja aqui com Java, seja em outra linguagem. Então, gente, a gente tem aqui, eu já me adiantei, já criei todas as classes, certo? Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas aqui, lembrando, caso você tenha esquecido, já fiz aqui uma organizaçãozinha tranquila por cima, mas aqui a gente tem o nosso package de modelos, né? Modelos são responsáveis por definir as classes, beleza? Então aqui eu já tenho alguns modelos vazios, beleza? Não tem nada, não tem nenhum código, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo mesmo. Então vamos lá, gente. A gente precisa ter essa classe que tem um parâmetro genérico, tem um getter, que é a função de abrir, e um set, que é a função de, como ele coloca, guardar item. Certo? Então a gente precisa, tem esses requisitos aqui relacionados à nossa classe. Gente, que nem eu comentei, sempre que a gente for definir um parâmetro genérico, a gente vai utilizar esses diamantes, beleza? Dentro do diamante a gente vai colocar o tipo. No caso, esse T é uma convenção, certo? T de type em inglês. Lembrando que você pode escrever aqui diversas coisas, teste, você pode escrever aqui, mas a convenção é que a gente utiliza esse T, certo? Então, a gente tem aqui a nossa caixa T, a gente tem um atributo, que é exatamente esse, private key, que vai ser, como ele coloca aqui, um item, certo? Então, aqui a gente tem a nossa classe. Gustavo, que tipo é esse T? É um tipo que a gente vai definir quando instanciar essa caixa, beleza? Então, a gente já chega nesse exemplo, mas aqui a gente vai ter a nossa função abrir, que vai ser public, já que é um getter. E que tipo ela vai me retornar? Exatamente esse tipo T, né? Então, a nossa função abrir não vai receber nenhum parâmetro, e tudo que ela vai fazer vai ser retornar desse ponto item. Ok? Na prática, isso aqui está passível de erro. Se você não tiver nenhum item e tentar chamar essa função abrir, você vai ter um erro, certo? Mas para todos os efeitos aqui, o que a gente quer testar
é mais essa questão do tipagem genérica, né? Então, vamos ignorar esse erro por agora e deixar a função getter sem essa verificação, é uma função mais simples. E a nossa função de set vai ser simplesmente public void guardar, que vai receber um item, né, para a gente colocar dentro da nossa caixa. Então, this.item igual a item. Lembrando, esse aqui é o que a gente está passando de fora da classe, esse aqui é o atributo da instância da classe, certo? Então, beleza, agora vamos testar aqui. Gustavo, a gente definiu essa classe com esse atributo genérico. Como a gente vai definir agora que tipo é esse? Vai ser exatamente aqui, pessoal, na hora de instanciar essa classe, certo? Então, vamos deixar assim, caixa, caixa, caixa. A gente precisa string, inteiro e double. Então, caixa, string, aqui, caixa, inteiro, e aqui, caixa, double. E, pessoal, a gente tipa exatamente dentro desses diamantes, certo? Vamos chamar eles de diamante, dá para chamar de menor, maior que. Se alguém souber um termo aí mais apropriado em português, pode colocar no chat, por gentileza. Então, a gente vai ter aqui as nossas 3 classes. E aqui vai ser uma new caixa. E aqui, mesma coisa. Ok, gente. Então percebam, na prática, a única coisa que vai mudar é que quando você for instanciar um objeto dessa classe, você tem que dizer ao Java que tipo é esse, qual é esse tipo genérico, certo? Por quê? Porque se você não fizer isso, o Java não vai ser capaz de inferir que tipo é esse. Então ele não vai conseguir realizar nenhuma operação, não vai conseguir fazer o get, o set e assim por diante, certo? Então, isso aqui passa a ser uma necessidade quando você está trabalhando com generics, beleza? E, Gustavo, você pode me perguntar, e esse segundo aqui, a gente não tem que colocar o tipo aqui também? Pessoal, o Java até vai te dizer, certo? Quando você fizer isso, redundante type argument. Ou seja, essa segunda definição, essa segunda tipagem é desnecessária, certo? Você não precisa fazer. Por quê? Porque o Java já é capaz de inferir que o tipo aqui é string, certo? E, Gustavo, se eu tirar daqui e colocar só nesse segundo, vai dar certo? Não, não vai dar certo, certo? Não vai dar certo. Por quê? Porque o Java precisa que o tipo seja definido aqui nessa primeira parte, antes da declaração da variável, certo? Então, o padrão sempre vai ser esse que vocês vão estar observando aí com o código de generics, beleza? Ok, temos aqui as nossas 3 classes da caixa. Agora vamos public caixa. Opa. Agora vamos estar colocando valores aqui dentro. Guardar. Percebam, gente, que aqui ele já está até me dizendo que é uma string, certo? Então, depois que você coloca aqui o tipo, o Java vai saber exatamente qual é esse tipo desse elemento genérico T, certo? Então, aqui vamos guardar um papel. Caixa inteiro. Guardar. Aqui ele já me diz um integer. Vamos guardar um número inteiro. E aqui, caixa double. Vamos guardar um número quebrado. Opa, faltou o R. Ok, gente. Bem tranquilo nessa questão. Alguma dúvida? Certo, não vou imprimir aqui os resultados para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que ainda tem muita questão. Alguém ficou com alguma dúvida? Na prática, se a gente quisesse pegar aqui esses valores, a gente faria um caixa string ponto
abrir, né? Isso me retornaria aqui esse valor, e a gente poderia colocar isso dentro de um system.out.print, println, e isso imprimiria aqui o valor desse parâmetro aqui. Ok? Nenhuma dúvida, né, pessoal? Perfeito, então. Aqui é o exemplo mais comum que vocês vão estar vendo, certo? Do uso de genéricos. É bem tranquilo de entender. É uma classe um pouco inútil, né? Considerando que ela só faz é guardar uma variável. Mas para efeitos aqui de explicação, eu acho que ela traz muito bem as vantagens de se estar utilizando generics, né? Porque a partir disso você começa a ver essa flexibilidade. Uma vez que uma classe até então que só poderia trabalhar com o tipo, passa a ter a possibilidade de poder trabalhar com inúmeros tipos, né? E, pessoal, essa questão aqui eu vou pedir bastante atenção de vocês, porque a partir dela a gente vai começar a entender como a gente utiliza normalmente generics em contextos reais, certo? Então, a questão 6. Pede para a gente modificar a classe caixa T, criada anteriormente, para aceitar apenas tipos numéricos, certo? Gente, aqui a gente começa a ter bastante poder. Em que sentido? A gente consegue definir para o Java que esse tipo é um tipo genérico, mas simultaneamente a gente consegue definir que é um tipo genérico, mas é um tipo que está sempre associado a um número, por exemplo. Então, a partir disso, vocês conseguem entender como a gente tem bastante flexibilidade. Você pode dizer que é um tipo que é filho de um número, ou seja, você consegue definir mais ou menos quais são as possibilidades para os tipos desse T, certo? Então, a partir disso, você consegue fazer umas abstrações bem mais complexas, bem mais elaboradas. E, Gustavo, aqui lembrando também que esse extends está associado ao contexto de heranças. Então, gente, nada impede vocês aqui de vocês colocarem, por exemplo, uma classe mãe, certo? Então, se a gente tiver aquela relação de herança, você pode colocar que esse tipo T estende a classe maior dessa hierarquia. E isso vai fazer que essa classe possa trabalhar com toda essa hierarquia de classes, certo? Então, aqui vocês conseguem entender como isso abre bastante possibilidade para a gente. Então, percebam aqui, o Java até já está me dizendo, eu acabei de dizer que esse T estende um número, certo? Então, esse primeiro exemplo aqui deixou de fazer sentido, né? O Java até me diz, type variable T, where T is a type variable. Ou seja, a gente precisa que esse T seja associado a um número, certo? E string a gente sabe que não é associado a número, então esse exemplo aqui passa a ser um erro de compilação a partir do momento que a gente define isso aqui, certo? Então, de novo, gente, isso aqui é algo novo, a gente não tratou na última aula, e percebam como isso é poderoso, certo? Então, vamos remover esse primeiro exemplo aqui. Ok, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Ok, essa questão ok. Agora vamos passar para o primeiro exemplo em que a gente vai ter mais de um atributo genérico, certo? Então, aqui a questão 2. Eu mudei só a ordem, tá, pessoal, para tornar mais didático algumas coisas. Agora a questão 2 pede que a gente implemente uma classe genérica, par, que contém dois atributos genéricos, chamados Q e V, que nem eu já tinha comentado na primeira aula. É bem comum a gente chamar isso aqui de Q e V, porque isso aqui representa um par-chave-valor, gente, a gente costuma chamar na programação de uma estrutura de dados de dicionário, certo? Dictionary. Por quê? Porque, pessoal, pensem aí no exemplo de dicionários na vida real. Você basicamente tem uma chave, que é a palavra em si, e um valor, que é a definição dessa chave específica, né? Então, isso aqui a gente traduz na programação como essa estrutura de dados, certo? Um dicionário, em que a gente aqui
contém uma chave, que é basicamente o que define qual é o valor que a gente está buscando e o valor em si, que é o resultado disso, certo? Então, aqui ele pede para a gente construir essa classe com um construtorzinho para receber esses dois valores e adicionar dois gets. Então, beleza, vamos lá. Aqui, gente, para adicionar mais de um valor genérico, é a mesma coisa, só adicionar essa vírgula. Você conseguiria fazer isso aqui, certo? Para definir melhor quais são os tipos aqui desses dois valores genéricos. Então, aqui a gente precisa um construtor e dois gets. Então, vamos lá. Construtor, a gente sabe que é public, porque a gente quer que esse construtor seja acessível para todo mundo. Então, aqui a gente vai receber uma chave do tipo K e um valor do tipo V. Que valor, que diabo é isso que está falando? O que eu quero dizer é que a gente vai definir esses dois tipos aqui depois, certo? Então, é um pouco abstrato você ver esse K e esse V aqui, mas saibam que são tipos genéricos. Eu poderia chamar eles de qualquer coisa, poderia chamar de A e B, certo? Mas para todos os efeitos a gente chama de K e V porque são convencionalmente chamados assim, certo? Então, bora lá. Aqui a gente precisa ter esses dois valores, né? Private key, private value. E aqui, this.key igual aqui, this.value igual a value. Aqui nada de novo, né, gente? Só um construtorzinho padrão. Aqui é só perceber como a gente está usando esse tipo que a gente não sabe ainda para definir que valores a gente vai receber aqui dentro desse construtor. Então, além disso, a gente precisa de dois getters, né? Public get key. Aqui o retorno, que vai ser K. Isso aqui nada mais faz do que retornar this.key. Aqui, que nem eu comentei na questão anterior, se não existir nenhuma chave, isso aqui vai dar um erro, certo? Erro de execução. Dito isso, a gente está interessado mais em resolver aqui a lógica dos genéricos, então vamos ignorar esse erro, beleza? Vamos simplesmente não chamar isso aqui se a gente não tiver passado nenhum valor. E public v get value. Beleza, gente. Classezinha bem default, né? Aqui nada de novo, com exceção desse K e desse V aqui, que são dois atributos genéricos. E agora, como a gente utiliza isso? Aqui eu acho que vai ficar mais claro também, porque a gente chama de dicionário, certo? Aqui, gente, que nem eu tinha comentado antes, a gente vai definir esses dois tipos aqui, certo? Então, vamos dizer que isso aqui é uma string, o primeiro valor, ou seja, aqui eu estou dizendo que aqui vai ser uma string, e vamos dizer que esse valor vai ser um inteiro, beleza? Aqui vamos chamar de dicionário, é igual a new par, e aqui esse construtor precisa que a gente passe dois valores, né? Então, vamos passar esses valores aqui. Vamos dizer que isso aqui é o nome de aluno e a respectiva nota dele. Então, percebam, gente, isso aqui é a chave, né? Isso aqui é o valor, certo? É uma estrutura de dados super comum, vocês vão ver isso demais quando estiverem programando, independente da linguagem, certo? O próprio JSON, para quem já trabalhou com JSON, não passa dessa estrutura de dados aqui, né? Porque a gente tem uma chave e um respectivo valor. Mas, para todos os efeitos, aqui a gente tem o nosso primeiro dicionáriozinho simples. Então, temos aqui o nosso primeiro, e percebam, gente, a flexibilidade que isso aqui traz para a gente. A gente poderia ter um segundo dicionário, string. Então, isso aqui é dicionário
vamos chamar de dicionário textual. Isso aqui está mais próximo da estrutura de um dicionário mesmo que a gente conhece, né? Vamos aqui que a gente tem uma palavra específica, que é a chave, e em seguida a gente tem a definição, morada, canto. Então aqui fica mais evidente porque a gente costuma chamar isso aqui de dicionário, né? E percebam também quão flexível é essa estrutura de dados aqui, né? Uma vez que a gente consegue ter string, string, string inteiro e assim por diante. Deu para entender, gente, isso aqui? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Tá dando para entender? Tá muito rápido? Dê um pouco de feedback aí, por gentileza. Ok. E que nem eu falei, gente, isso aqui aumenta um pouco o grau de abstração do código. Então é natural que existam algumas dúvidas. Mas que nem eu comentei, é um recurso muito forte, certo? Então, mesmo que vocês não usem isso aqui muito, é muito importante que vocês saibam e que vocês, quando vocês tiverem uma situação em que genéricos vão ser úteis, vocês só vão conseguir resolver isso por meio de genéricos. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Aqui escrever um método genérico, questão 3. Escrever um método genérico chamado exibir elemento, que recebe um argumento de qualquer tipo e imprime seu valor. O método deve estar em uma classe chamada tio genérico. Então, gente, aqui é interessante que a gente está fazendo, não exatamente, mas a gente está fazendo basicamente o nosso próprio systemout.println, né? Uma vez que esse método também recebe qualquer coisa e imprime esse tipo genérico aqui, né? Então, para quem já sabe um pouquinho mais de Java, sabe que isso não é verdade, porque o system.out não funciona assim, mas para todos os efeitos práticos é algo parecido, né? Então, vamos fazer aqui. A gente precisa de um método chamado exibir elemento. Gente, aqui eu tenho minha classe util genérica. Faz sentido eu instanciar essa classe? Não faz, uma vez que ela é uma classe só, digamos que de utilidade, né, de suporte. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser declarar um método estático, certo? Já explico um pouquinho melhor o que esse estático serve, certo? Public static void, exibir elemento, né? Eu acho que é o nome da função. Aqui a gente tem o nosso tipo genérico. Acho que eu tinha chamado de outra forma. Vamos chamar de valor. E isso aqui nada mais faz do que chamar aquele outro e coloca ele aqui. Então, para todos os efeitos, é uma função inútil, né? Porque ela só está chamando essa outra função. Mas isso aqui é só para fins didáticos, para vocês verem como essa funcionalidade está associada a funções também. Aqui, gente, vamos lá. Primeiro, o que esse estático significa? Esse estático significa que esse método está associado à classe em si e não às instâncias da classe. Instâncias. O que eu quero dizer com isso? Que, diferente dos demais métodos aqui, esse método está associado às instâncias. O que eu quero dizer com isso? Que quem vai estar utilizando esse método não é a classe em si, é os objetos gerados a partir dessa classe, né? Então, aqui, por exemplo, percebam que quem vai estar chamando esse getKey, esse getValue, é essa instância dessa classe, né? Ao passo de que aqui, como vocês vão ver quando eu estiver chamando essa classe, a gente vai chamar de outra forma, certo? É um método que é associado à classe e não às instâncias dela. Então, beleza, a gente tem aqui o nosso método. Vamos estar chamando agora util. Como eu chamei, util genérico, né?
exibir elemento, recebe qualquer valor. Então, olhem que interessante, aqui a gente consegue chamar de praticamente qualquer forma. Certo? Em todas elas vai funcionar. E percebam, aqui, que nem eu estou falando, eu não tive que criar uma instância dessa classe, certo? Uma vez que é uma classe de utilidade genérica, faz mais sentido aqui eu estar utilizando ela para ter esses métodos auxiliares, né? E nesse sentido, precisam ser métodos estáticos. Por quê? Porque se eu tirasse esse static aqui, para eu conseguir utilizar essa função, eu teria que criar uma instância desse util genérico, certo? Mas isso aqui não é o que eu quero, né? Então tem que ser estático aqui nesse contexto. Ok, gente. Então vamos testar aqui. Beleza? Entrou tudo junto. 10. Beleza, gente. Alguma dúvida? Uma redundância de tipagem. Esses exemplos estão um pouco forçação, assim, de certo modo, Kaique. Mas, assim, o contexto que a gente mais utiliza, com certeza, é dessa questão 6 aqui, porque aqui a gente consegue aumentar muito a gama de possibilidades, ao mesmo tempo que a gente dá uma limitada, né? Então, eu concordo contigo, tipo, essa questão aqui, de certo modo, a gente está fazendo simplesmente uma função utilitária que chama outra função nativa do Java, né? Então é um pouco redundante mesmo. Mas aqui nesses exemplos de dicionário, começa a dar bastante gama e são cenários em que a gente usa bastante mesmo, certo? Porque são cenários em que a gente, digamos que a gente vai trabalhar com um banco de dados. A gente vai depender, vai ter que ser flexível ali para o que esse banco de dados vai devolver para a gente, né? Então, nesses cenários, especialmente bancos de dados, coleção, a gente está sempre utilizando esses tipos um pouco mais flexíveis, mais variados, porque normalmente a gente não consegue garantir de que eles vão ser tipos primários, certo? Então, esses são os cenários que a gente mais utiliza. Ok, temos aqui a nossa terceira questão concluída. Vou comentar para não ficar imprimindo nada. Agora vamos aqui para a questão 4. Antes disso, pessoal, então, Kaique, normalmente quando a minha experiência individual, por exemplo, aprendendo esse conteúdo, era de que, de certo modo, você criava essa abstração muito maior em troca de um benefício muito curto, né, um benefício que você poderia estar resolvendo ali sem utilizar generics, mas é que nem eu comentei, é uma ferramenta de flexibilidade, certo? Então, linguagens que são tipadas fortemente, como o Java, você vai perceber que em determinados momentos você quer aumentar um pouco essa flexibilidade em relação aos tipos. Que cenários são esses? Que nem eu acabei de falar. São cenários que você vai estar trabalhando com APIs, são cenários que você vai estar fazendo uma coleção específica com uma estrutura de dados um pouco distinta, um pouco mais complexa. Então, esses são cenários que isso aqui vai se destacar muito, certo? Mas que nem eu comentei, tudo que você faz com generics, você conseguiria fazer de forma com dados ali um pouco mais primitivos. Só que isso ia a consequência disso seria muito mais código, muito mais redundância de código, código muito mais repetitivo. Então, é uma ferramenta que tem o seu valor ali, né, aqui, e que nem eu comentei. Especificamente a questão 2 e a questão 6 são cenários que a gente mais vê, assim, no nosso dia a dia, certo? Mas ainda assim a gente não utiliza tanto generics como os assuntos que a gente viu ali na trilha inicial, né? Porque aquilo realmente é a base.
mas isso aqui vai ser a base para bastante coisa também que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas. Ok? Então, dito tudo isso, vamos aqui para a questão 4. Criar uma interface genérica repositório T com 2 métodos, salvar e buscar por ID. E, em seguida, implementar essa interface em uma classe de repositório de produto que manipula objetos da classe produto. Ou seja, são duas classes aqui e uma interface, né? A nossa interface repositório, uma repositório de produtos e aqui a nossa classe produto, finalmente. Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente já tem a nossa interface no seu respectivo localzinho. A gente precisa que essa interface receba um parâmetro genérico, vamos chamar isso aqui de T. Beleza, só ele mesmo. E aqui a gente vai ter 2 métodos. Void salvar, que aqui, deixa eu ver só como eu tinha chamado, entidade. E o segundo, que vai me retornar o próprio tipo específico, né? Get by ID, que vai ser um número. Ok, interfacezinha criada, super simples. Antes de ir para o repositório de produto, vamos estar indo aqui para o nosso produto em si. Eu já me adiantei, já criei aqui a classe, certo? De antemão, considerando que aqui não tem nada de novo, com exceção dessa táticazinha aqui, gente. É algo super comum, certo? É uma estratégia de inicialização de IDs que a gente usa bastante. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor isso. De resto, não tem nada de novo, né? A gente tem aqui a nossa classe com 3 atributos privados, ID, nome e valor. O nosso construtor, já explico melhor o que essa primeira frase aqui está fazendo. Os nossos 2 getters, e basicamente isso, uma classezinha super simples. Então, pessoal, agora em relação a esse contador aqui, o que isso aqui está fazendo? Gente, isso aqui na prática é uma estratégia, que nem eu falei, de estar atribuindo valores de ID, certo? E como isso aqui está funcionando? Percebam que aqui eu declaro que é estático, ou seja, a gente vai acessar via produto, ponto. Na realidade, nem vamos acessar porque é privado, né? Isso aqui, gente, é como se fosse uma variável auxiliar, certo? Então, percebam, eu não estou recebendo ID aqui no construtor. O que eu estou fazendo é simplesmente adicionando mais um no contador. Isso aqui, antes, significa que a gente está somando antes de atribuir, certo? Se tivesse o contrário, teria um resultado um pouco diferente, certo? Mas a gente está fazendo antes para já incrementar antes. Então, isso aqui na prática faz o quê? Faz com que sempre que eu crio um novo produto, isso aqui seja incrementado mais um e o ID passa a ser igual a 1, certo? Nesse primeiro cenário, né? Se eu inicializasse mais uma vez, o ID seria incrementado mais um e o ID do segundo objeto seria 2 e assim por diante, beleza? Então, que nem eu comentei, é uma estratégia super comum, não é a mais segura, certo? O Java até oferece forma de você criar um ID de forma automática, mas aqui, para os efeitos da nossa questão, vai funcionar de boa. Certo? Então, tenho aqui minha classe produto criada, uma classe super simples, não tem nada de novo. Agora vamos fazer... Gustavo, Oi, só te interrompendo, o pessoal está dizendo que a tua tela está muito desfocada. Não está falha? dando para ver direito, não. Realmente, Gustavo, tá bem focado. Tenta parar de compartilhar a tela, começar de Eu acho novo. que é minha internet, deixa eu E compartilhar também, novamente. também desligar a câmera para com a internet para conseguir os dados. Digam aí se melhorou, pessoal. Não, continua igual para mim. Tenta fechar a câmera. Isso acho que ajuda, Gustavo. Não entendi. Tentar fazer o quê? Fechar a câmera. Melhorou. Sim. Acho que quando é no MacBook, toda vez que a gente compartilha a tela com o Google Meet, ele demora um pouquinho, dá uma embaçada e depois melhora. Melhorou. Pior que eu acho que é a internet.
Juliana, normal, certo? Posso te garantir que eu me sentia da mesma forma também quando eu estava aprendendo generics, que nem eu comentei, isso aqui aumenta bastante o grau de abstração das coisas, né? É, torna as coisas um pouco mais, não muito palpáveis, né? Mas que nem eu falei, é ter paciência, reconhecer que isso aqui talvez você só entenda como utilizar em outro momento. Dito isso, traz bastante flexibilidade, traz bastante poder para a gente, certo? Essa abstração tem uma consequência positiva também, né? Apesar de deixar o código um pouco mais complexo de compreender, ela traz essa flexibilidade maior. Então, fica tranquilo em relação a isso. Então, vamos, gente, repositório de produto. A gente precisa que essa classe aqui assine essa interface chamada repositório, e a gente precisa dizer qual é esse tipo T, correto? Então, aqui, vamos colocar que isso aqui implementa repositório, e vamos dizer aqui o tipo. E qual é o tipo, gente? É um repositório de produtos, né? O próprio nome já está dizendo. Então, percebam aqui que já começa a ter um pouco mais de um cenário bem mais real, certo? Porque aqui a gente já está associando o uso de interfaces a elementos genéricos. Então, pedir paciência de vocês, que eu sei que isso aqui aumenta bastante o grau de abstração, torna o código um pouquinho mais complexo de entender, mas percebam como isso aqui vai trazer um cenário bem mais flexível para a gente. Por quê, gente? Porque a gente poderia assinar esse protocolo, essa interface aqui, em diferentes repositórios, certo? Então, a gente vai ter um reaproveitamento de código muito interessante, muito bacana. Aqui o Java já está até me dizendo, para a gente implementar os métodos aqui da nossa interface, né? E percebam, gente, aqui implementei, notem que o tipo já está correto. Agora, se eu não tivesse tipado e tentasse implementar os métodos dessa interface, a gente não ia conseguir identificar que método é esse, né? O Java ia ter essa dificuldade. Então, é essencial, é indispensável, senão você vai ter erros, que você define esse tipo, certo? Então, beleza, gente. A gente tem aqui a nossa classe repositório de produtos. Vamos herdar aqui os métodos abstratos. Vamos deixar esse método genérico por enquanto, já deleto eles. Além disso, a gente vai ter uma lista, né, para definir quais são os produtos aqui desse repositório. Então, aqui eu vou ter uma lista de produtos. Aqui vamos só ver para ver o que a questão está pedindo. Salvar, buscar por ID e implementar essa interface. Beleza, só isso. Então, aqui no construtor, vamos só inicializar essa lista. Ok? Então, aqui o construtor está simplesmente inicializando essa lista, vazia por enquanto, a gente vai adicionar os produtos posteriormente. Aqui, gente, o método salvar, super tranquilo, né? A gente simplesmente vai adicionar um elemento a essa lista, lista desse ponto, lista de produtos, add, entidade, o Java até já dá autocomplete aqui, e esse get by ID, a gente vai ter que fazer um for loopzinho, né, para identificar qual é o produto da lista que contém o mesmo ID. Então, vamos fazer exatamente isso. For produto, lista de produto.
Hum. E caso a gente não ache, vamos retornar aqui vazio. Só achar esse. Que a gente chamou como salvar get by ID. Uhum. Pronto, era só o equals. Ok, gente, temos nosso método getById. O que isso aqui está fazendo? É fazendo aquele for loop com todos os elementos da lista, né? Então, se tiver 5 elementos, isso aqui vai fazer para cada elemento essa verificação. E aqui, o que essa verificação faz é pegar o ID desse produto, dessa lista, e verifica se é igual a esse ID externo que eu estou passando por meio do método aqui. Se for igual, a gente retorna o produto, porque a gente sabe que é o produto que a gente está procurando. E caso não encontre, ele retorna nulo. Ou seja, nesse contexto aqui, se a gente passar um ID que não existe, ele vai me retornar nulo e a gente vai estar um erro de execução, certo? Ou seja, em contextos reais, a gente faria um tratamento mais complexo aqui, certo? Para evitar que a gente tenha esse erro de compilação. Mas aqui, para os efeitos da questão, vamos deixar assim mesmo. Então, ok, tenho aqui meu repositório de produtos. Agora vamos estar criando essa classe. Vamos criar um repositório de de livros, vai. E o repositório produto. Beleza? Aqui é outro nome, né? Só repositório produto. Agora vamos criar alguns produtos, né? Vamos ver o que o construtor pede. Nome e valor. Então, vamos chamar aqui Grande Sertão, Veredas, valor 100. Opa, escrevi errado aqui. E aqui vamos chamar de Akira. Beleza, eu tenho esses dois livros aqui. Agora vamos adicionar no repo livros esses dois elementos. Então, tenho aqui meu livro. Certo?
E aqui, se eu quisesse recuperar algum desses livros, eu faria o repo-livros, get by ID. E, gente, que nem eu comentei aqui, isso aqui incrementa antes de atribuir, certo? Então, se aqui é 0, o primeiro valor que ele vai atribuir vai ser igual a 1, beleza? Então, o ID do meu primeiro livro aqui vai ser igual a 1, certo? E esse aqui, por sua vez, vai ser 2 e assim por diante. Para todos os efeitos, a gente aqui já tem tudo funcionando. Alguma dúvida, gente? Demorei um pouquinho ali que estava com um bug do equals, mas foi só substituir por igual, igual, ID. Era o equals mesmo, Aldair. Perdão aí, gente, pela internet. Primeira vez que aconteceu. Ok, gente, deu para entender? 7h50, acho que dá para fazer mais essas duas rapidinho. Então, aqui, que nem repassando novamente, aqui a gente consegue ter o nosso repositório de diferentes classes, certo? Então, se a gente quisesse criar um repositório de caixas, por exemplo, usando o nosso exemplo lá da primeira questão, a gente conseguiria fazer também, certo? Como você conseguiria fazer isso? Digamos que aqui a gente teria outra classe, repositório de caixas, e aqui o que a gente mudaria seria basicamente isso, certo? Então, que nem eu comentei diversas vezes já, os genéricos trazem essa flexibilidade para a gente, apesar de serem bem abstratos, né? Então, vamos lá. Escreva um método genérico chamado comparar, que recebe dois objetos e retorna true se esses objetos forem iguais. Aqui ele já está dando até a resposta, né? Mas um método genérico. Vou adicionar aqui na minha classe o tio genérica também. Mesma coisa que o anterior, né, gente? Vai ser um método estático, que vai receber um valor aleatório, que a gente não sabe. Aleatório não, perdão. Um valor genérico, que a gente não sabe que valor é esse. Chamado comparar. Gustavo, o que é esse TATB? Aqui, gente, eu posso chamar de qualquer coisa. A questão, eu acho que está chamando assim, inclusive, né? TATB. Para tornar isso aqui mais didático, vamos chamar de primeiro valor comparado. E aqui, segundo valor comparado. Lembrando, você pode chamar isso aqui de qualquer coisa, certo? A questão está até chamando de A e B. E, pessoal, aqui a gente vai fazer uma verificação. Returne primeiro valor comparado equals segundo valor comparado. Beleza? Então, o que esse método aqui está fazendo? Ele está recebendo dois valores de qualquer valor, certo? Valores que a gente vai definir quando chamar a função. Beleza? E o que isso aqui faz é simplesmente me dizer se esses valores são iguais. Então, aqui é como se a gente estivesse implementando a nossa própria versão de igual a igual, né? De certo modo. Então, mais essa função de utilidadezinha aqui. Para a gente conseguir fazer a outra, não vou exemplificar, certo? Mas na prática você chamaria da mesma forma, seria util genérico ponto comparar, e aqui você passa 10, e aqui precisa ser do mesmo tipo, né? Então, caso você passe valores que não são do mesmo tipo, você vai ter um erro de compilação, beleza? Mas ok, temos aqui. Finalmente, vamos aqui para a nossa última questão, criar uma interface comparável com o método Boolean
é igual, e implementar essa interface na classe produto para comparar dois produtos pelo nome. Então, beleza, vamos criar a nossa interface comparável aqui, que recebe um parâmetro genérico t, e essa vai ter um método booleano chamado é igual, é, que recebe aqui um segundo valor do mesmo tipo que ele, para comparar com ele, beleza? E agora, para colocar isso aqui no meu produto, né, que ele pede, na classe produto, para comparar dois produtos pelo nome. Beleza. Vamos adicionar aqui comparável, opa, perdão, implements, comparável, e aqui eu digo qual é o tipo desse comparável, né? Como ele está pedindo para a gente comparar o nome, vamos dizer que isso aqui é um string, certo? Aqui ele vai me dizer que eu preciso... Opa, já tenho aqui a importação, vamos só descomentar. E agora ele vai reclamar que eu preciso adicionar esse método, né? E aqui, gente, tudo que a gente vai fazer é simplesmente return this ponto get nome equals valor comparado. Beleza, gente? Então, aqui, que nem eu já tinha comentado, reconheço que aumenta bastante o grau de abstração, e vocês estão num curso bem rápido, certo? Eu mesmo só fui começar a entender, começar a aplicar mesmo, depois de uns 6, 7 meses programando, certo? Então, não se sintam pressionados se você não tiver entendido, né, se tiver achado meio inútil. Isso aqui a gente começa a utilizar mesmo quando tem um pouquinho mais de maturidade com o código, certo? Então, de qualquer forma, vocês já tiveram o primeiro contato agora com os generics. Espero que tenha dado para entender. Reconheço que é um assunto complicadinho, mas que nem todos os assuntos da trilha intermediária, esses assuntos mais chatos, são os que acabam trazendo bem mais poder e flexibilidade para a gente quando a gente estiver codando, certo? Dito tudo isso, ficou alguma dúvida? Deu para entender? Assim, eu garanto para vocês que quem continuar programando uma hora vai entender porque utilizar generics. É um assunto que demanda um pouquinho mais de tempo, de maturidade programando, mas se vocês tiverem entendido conceitualmente o que é, acho que já abre margem para muita coisa, certo? Como vocês viram, os pormenores ali de utilizar no código não tem muito de novo, né? Basicamente, de novo, só os operadores lá do diamante, menor, maior que a gente coloca ali o tipo genérico, mas é isso. Espero que tenha dado para entender por cima, pelo menos, o que se trata. E assim, próxima semana, não tentando intimidar, mas a gente vai meio que dar continuação. Em vez de a gente utilizar agora T, a gente vai começar a utilizar até ponto de interrogação dentro das coisas. Então, só dando spoiler aí do assunto da próxima semana. Beleza, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma questão? Então é isso. Acho que pode encerrar, Lucas, a gravação. Beleza, valeu, ótima aula, viu, Gustavo? Pessoal, só reforçando os avisos, em breve vai ser disponibilizado conteúdo do modo intermediário no Homero, está saindo já do forno. O link de frequência já está no chat, então respondam.
E para quem ainda está devendo alguma atividade de raciocínio lógico, inglês e também do módulo básico de Java, está aberto lá no Google Sala de Aula até dia 21 para enviar atividade, ok? E é isso. Bom descanso, bom estudo para todo mundo e até a próxima aula, galera. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso aí, bom final de semana.